Queridos amigos, boa noite. Que realmente essa paz, essas possibilidades intuitivas venham até nós e que possamos dar cabo dessa tarefa da tarde e noite de hoje. Nós estamos esperando que com bom som. Estamos com um som legal? Oi, Nininha, tudo bem? Ok, então vamos lá. Esse artigo, Questões de Espiritismo Legal, está na Revista Espírita de 1858, desculpa, em outubro. Kardec traz uma transcrição do Correio de Paris, um fato publicado por Frederic Thomas, advogado na Corte Imperial, de 2 de agosto de 1858. Ele cita textualmente, para não tirar, ou vamos dizer assim, como ele diz, o sabor da narração do espirituoso escrito. Os nossos leitores, diz Kardec, facilmente porão de lado a forma leve que tão agradavelmente sabia lidar às coisas mais respeitadas. Depois de relatar várias coisas, acrescenta. E vamos nós. Temos um caso bem mais estranho que aquele para vos oferecer em nova perspectiva. Já ouvimos apontar no horizonte do sul. Mas onde pretende chegar? Dizem-nos que os ferros já estão no fogo, mas isso não nos basta. Trata-se do seguinte: um parisiense leu num jornal que se achava vendo um velho castelo nos Pirineus. Comprou-o. E desde os primeiros dias gloriosos da bela estação, lá e foi instalar-se com os amigos. Jantaram alegremente e depois ainda mais alegres se foram deitar. Restava passar a noite num velho castelo perdido na montanha. No dia seguinte, todos os convidados se levantaram espantados com a fisionomia de assombro. Então, vejam bem, até aí, um caso assim, natural, de jovens, que vão passar a noite juntos, brincando, aproveitando que um amigo comprou lá um castelo. Foram procurar seu hospedeiro e lhe fizeram a mesma pergunta com um ar lúgubre e misterioso. Você não viu nada essa noite? Aquela célebre pergunta das casas mal assombradas. O proprietário não respondeu, de tão espantado que também se achava. Limitou-se a fazer um sinal afirmativo de cabeça. Então foram murmuradas as impressões da noite. Um ouvira vozes lamentosas, outro ruído de cadeiras, este viu movimentos nas tapeçarias, aquele uma arca que o saudava, muitos sentindo que morcegos gigantescos pousavam sobre seus peitos. É um castelo da Dama Branca. Os criados declararam que, como ao render o Dixon, os fantasmas lhes haviam puxado os pés. Ele se reportou à história que todos achavam, né? História da carochinha de casa mal assombrada. As camas passeavam, as campainhas tocavam sozinhas e palavras fulgurantes sulcavam as velhas chaminés. Nós já estudamos essa questão aqui, esse artigo aqui. Se alguém lembrar, desculpe, eu estou que estou. Nós já vimos aqui, logo quando nós estudamos um bloco, né? Um bloco que o nosso estudo é em módulos,
Então não é sequencial quando nós estudamos sobre barulhos, sobre fenômenos, manifestações nesse sentido. Então, nós já vimos esses casos. Vamos só não conseguir fazer a correlação que nós ontem tivemos a grata satisfação de estar no encontro feirão Pró Maria de Magdala em Niterói. Chegamos tarde, hoje fomos trabalhar cedo, estamos chegando agora, e não deu para nós pesquisarmos. Mas isso não interfere nesse estudo, né? É que eu gosto de fazer sempre a relação, mas eu estou falando com vocês e estou pesquisando lá na Revista Espírita. Se alguém que acompanha o estudo, embora Marcinho não está aí, que é um que nos acompanha já há bastante tempo, pode ser que nos lembre, né? Mas era um castelo e aí a gente vai depois lembrando. Vamos lá. Pois, Arlene, então as camas lá passeavam, as campainhas tocavam sozinhas, palavras fulgurantes sucavam as velhas chaminés, saía palavras pelas chaminés, né? Todo mundo achava que era a chaminé que falava, não podia, né, gente? Mas as pessoas tinham receios, até que descobriram qual era a verdadeira situação, não é? Bom, vamos continuar. Se eu conseguir lembrar, eu sei que tem as várias lendas ligadas a vários castelos, e eu acho que esse é o mais conhecido. Ao do cura sem cabeça, dos jogadores fantasmas, da residência do pé de Anônimo. Algumas lendas dizem, né, em francês. Esse está ligado ao Château. Viu, eu consegui pegar. Château de Trexon. Mais conhecido como da Dama Branca, que ele fala, né? E é bom a gente ver, né, falar dessas lendas de castelos franceses, e agora eu peguei aqui também, através da pesquisa, são várias lendas, não só da Dama Branca, né? Do cura sem cabeça, cura e pároco, né? Temos também a dos jogadores fantasmas, como eu falei para vocês. Então, isso pululava a cabeça das pessoas com relação e dava aquele lugar assim, um castelo abandonado. Não é um castelo abandonado que não teve problema nenhum, que eu conheça. Foi o que Antônio de Aquino aceitou para trabalhar com os pobres, né? Esse espírito querido. A gente diz que o Château de Trexon tem uma ligação também, cidadão, com junho de 1793, quando Jacques Joseph Dessermont de Chapelier, que assinou um protesto contra a exclusão dos girondinos, e ele era um girondino, era um deputado girondino, foi obrigado a fugir, se refugiou nesse chateau. Então isso é só para a gente ter uma ideia da história. Né, da história, para poder caminhar nessas falas aqui. Decididamente, o castelo era inabitável. Os mais amedrontados fugiram imediatamente.
Os mais corajosos enfrentaram a prova de uma segunda noite. Além da meia-noite, tudo correu bem. A gente tem, até meia-noite, desculpa, tem essa coisa de depois da meia-noite, né? E a gente vê lá no livro dos Rédios, quando se pergunta se há um horário apropriado ou um horário mais comum para os espíritos aparecerem, e eles, quando falam essa questão da noite, e aí os espíritos dizem que não, mas à noite a gente tem mais facilidade de os ver, vamos dizer assim, que está tudo escuro, né, gente? E aí é mais fácil. É igual quando a gente vai para o interior, que não tem luz elétrica, a gente vê as estrelas com mais facilidade. Não que não as vejamos aqui na cidade, mas a gente tem mais facilidade de vê-las nesses lugares que não tem tanta luz. Cristal diz que até a residência da família imperial portuguesa de Petrópolis também se diz ver algumas coisas dentro e fora dos jardins. É mesmo, Cristal? Caminhando, eu estou tomando própolis, mas o meu problema nas cordas vocais está meio sério. Tenho que voltar a fazer. Ontem eu falei muito, né? E hoje não parei ainda. Tenho que fazer fono de novo. Mas agradeço, viu? A preocupação. Então, a gente, quando ele diz aqui, até meia-noite tudo correu bem, tem esse lado também, né? É mesmo, Cristal? Aí vamos lá. Mas desde que o relógio da torre do norte lançou no espaço os 12 soluços, olha, esse escritor do artigo é interessante mesmo, como Kardec falou aqui no início, para a gente deixar um pouco de lado essa forma que ele fala, né? Mas desde que o relógio da torre lançou no espaço 12 soluços, recomeçaram os ruídos e as aparições. Então eram ruídos e aparições, ó. De todos os lados surgiram fantasmas, monstros de olhos de fogo, dentes de crocodilo, agitando asas peludas. Tudo isto grita, salta, arranja os dentes e faz um abate do inferno. Impossível resistir a esta segunda experiência. Desta vez todos deixam o castelo e hoje o proprietário quer intentar uma ação baseada em vícios ocultos. Olha só, é aí que vem a diferença. Aqui em Sacramento, em Sacramento, quando começaram a ver essas questões na fazenda, né? Como o Eurípides e o senhor e os outros começaram a observar para entender o que estava acontecendo. Kardec, quando viu as mesas girantes, ouviu falar e foi lá tratar delas, para observar aquilo, começou a pensar sobre isso. Peraí, isso aqui nós temos que olhar com outra forma. Achei aqui, ó. São preferíveis, no livro dos médios, evocações em dias e horas determinadas? Sim. E se for possível, no mesmo lugar. Isso é evocação. Questões sobre evocações. Eu quero sobre aparição mesmo. Né? Quando eles dizem que eles aparecem mais, a gente os vê melhores à noite. Não é das evocações. Mas essa também é interessante. A gente, para evocar, tem que ter toda uma seriedade, para se evitar exatamente as mistificações, se evitar os engodos, não é verdade? Então a gente tem que, bons espíritos não têm tempo para ficar a qualquer hora vindo falar de bobagem para a gente, não é verdade? Eles têm as suas tarefas e não perdem tempo com isso. Então nós temos que ter bastante cuidado quando tratamos dessa questão dos espíritos, das comunicações. Aqui a gente está vendo que comunicação é quando há um receptor e um emissor e há, vamos dizer assim, um conteúdo a ser passado. Por enquanto,
nós ainda estamos na fase dos lugares assombrados, das manifestações espontâneas. Então, esse artigo tem muito a ver com o livro dos médiuns, no capítulo 9, quando ele traz sobre as manifestações espontâneas que em todos os tempos se hão produzido e a persistência de alguns espíritos em darem mostras ostensivas de sua presença em certas localidades constitui a fonte de origem da crença da existência de lugares mal assombrados. E é a 132 do livro dos médiuns, né? A gente falando só para chamar a atenção, não são nem para assustar. É o caso que aconteceu em Sacramento. Né? Não era para assustar, era para chamar a atenção, inclusive de Eurípides Massanuco. Aí vamos lá, que estranho processo não será esse? Aí ele resolveu botar um processo de intentar uma ação baseada em vícios ocultos. E que triunfo para o grande evocado de espíritos que é o Sr. Rome. Porque o Sr. Rome, e a gente vai ter aqui um módulo só sobre o Sr. Rome, era um investigador na época dessas questões. Será ele nomeado perito na matéria? Seja como for, e desde que nada há de novo sobre o sol da justiça, esse processo, que julgarão ser uma novidade, não passará de uma velharia. Existe uma tendência que, por ter a idade de 263 anos, olha como as manifestações vêm há muito tempo, não deixa de ser menos interessante. Então ele resolveu, quem comprou, fazer uma ação contra os vícios ocultos. Então, contra o proprietário anterior que vendeu um castelo que tinha lá algumas questões ocultas, e aí já querendo culpar o dono ao vender, né? Quis se livrar, né? Aquilo que eu prometi a vocês, né? Capítulo 9. De onde nasceu a ideia de que os espíritos vêm preferentemente à noite? É a 7ª pergunta do capítulo 9 do livro dos médiuns, no item 132, feito aos espíritos. E aí eles dizem: da impressão do silêncio e a obscuridade produzem na imaginação. Todas essas crenças são superstições que o conhecimento racional do espiritismo destruirá. Conhecimento racional. O mesmo se dá com os dias e as horas que muitos julgam lhes serem mais favoráveis. Fica certo de que a influência da meia-noite nunca existiu, senão nos contos. Essa que a Nina Mills está botando aí na área de texto. E aí vamos ver o caso de 263 anos. É o caso, olha, 1595, gente. Claro, né? As coisas não são de hoje. Espíritos somos nós, existimos o tempo todo. Então, não é para a gente ficar preocupado com isso, né? Apesar de terem essas lendas, por exemplo, a Dama Branca dos Castelos Alemães, as pessoas falavam, muitos anos apareceu nesses castelos, né? Até em Berlim. Diz que ela era vestida de branco, inofensiva, ela inclinava a cabeça quando se encontrava com alguém. Corriam rumores de que ela era vista antes da ocorrência de catástrofe e morte de uma família, da família real da Prússia. Então, tem várias lendas a respeito. Esse caso que a gente vai ver aqui, outro caso, é muito interessante porque um locatário chamado Jean Latap moveu uma ação contra o proprietário Roberto de Vigny. Alegava Jean Latap que a casa que de Vigny lhe havia alugado, uma velha casa de bordéis, era inabitável
e que for obrigado a deixá-la. À vista disso, pedia que a justiça ordenasse a rescisão do contrato. Sobre que fundamento? Latap, né? Eu sou ótima na... Deve ser Letap, não sei como é que fala em francês. Nos apresenta muito ingenuamente em suas conclusões. Então ele acreditava no que ele via. E quer dizer, acreditava haver gente orando. E aí ele resolveu, claro, quer dizer, era tão real a imagem que fazia o companheiro acreditar que não era inabitável. Não era inabitável. E olha como é que isso foi, como a coisa foi parar. É muita inocência, né? Porque havia encontrado a casa infestada de espíritos que ora se apresentavam sob forma de crianças, ora sob outras formas terríveis e apavorantes, e que oprimiam e inquietavam as pessoas, desarrumavam os móveis, faziam ruídos e algazarras por todos os lados e com força e violência derrubavam do leito aqueles que nele repousavam. Nós estudamos muito isso aqui logo no início, né? Tantas manifestações. Na próxima estudo da Revista Espírita, isso vai parar lá no outro bloco, no outro módulo, né? Quando a gente viu os vários modos de comunicações. Nós estudamos isso, acho que foi em março de 2010. É que nós andamos estudando vários casos que tem na Revista Espírita de maio, de janeiro e de outubro mesmo, quando fala dos fenômenos de aparição. Nós estudamos em abril do ano passado. Nós, com espíritos batedores, fomos estudando isso, né? Então é interessante que a gente veja, mas só que aqui tem uma coisa diferente. Eles botaram na justiça, reclamando. Então, é bom que a gente aborde isso, essas conclusões. Então, vamos lá. O proprietário opôs-se à rescisão do contrato. Respondia: descreveis minha casa injustamente. É possível que tenhas apenas aquilo que mereceis. E longe de me fazer reproche, deverias, ao contrário, agradecer-me, pois que vos faço ganhar o paraíso. Quer dizer, você está aguentando isso aí, que bom, você vai ganhar o paraíso com isso. Eis como advogado proprietário estabelecia uma proposição singular. Se os espíritos vêm atormentá-la tanto e o afligir, com a permissão de Deus, deve ele suportar a justa pena e dizer como são os heróis. Aí vem tudo aquilo a que estamos expostos merecemos por nossos pecados. É mole? Gente, eu achei isso tão interessante. E não atacar o proprietário que é absolutamente inocente. Deveria antes ser grato àquele que assim lhe ofereceu a maneira de, neste mundo, salvar-se das punições que, por seu demérito, o aguardam no outro. Gostaram? Isso aqui é advogado fazendo a defesa, né, do seu desculpa, daquele que o contratou. Não veio a... E ele nem era espírita, né, para acreditar na dor, para salvação, né? Isso aí, Cristal. Só que tem uma coisa, tem uma coisa interessante. Quer dizer, ele fala com aquele sentido que não é o que a doutrina espírita traz. É o sentido do pagamento, eu não sei o que, PPP. Mas pelo menos ele demonstra que acredita. Dizem que a gente cultua a dor, e não é isso. Pelo menos ele acredita na existência dos espíritos, esse advogado, né? Ou então, mesmo que não acreditasse, ele fingiu acreditar só para tirar o cliente dele, agora veio a palavra, da confusão, né? A visão, isso aí.
é uma visão assim punitiva, né, de um Deus punitivo, como Moisés nos traz. Que a doutrina não, mostra que ela mostra que ele é médium com a possibilidade de visão, né, não? E que tem algum médium de cura por ali, também possibilitando que esses espíritos, que os outros não viam, usasse o seu fluido para fazer o transporte de objetos, produzir ruídos, porque o espírito não pode produzir ruídos com a matéria sua, que é diferente. É o caso que acontecia lá em Sacramento. Na fazenda, aliás, Santa Isabel, próximo. Para ser coerente, o advogado deveria ter pedido que ela pagasse uma certa indenização a devir por serviços prestados. Isso já é o gozador que escreve o artigo. O Kardec faz aquele comentário na frente para a gente deixar essas coisas de lado, pela forma como ele trata essas questões, não é verdade? E é interessante, olha, um lugar no paraíso não vale o seu peso em ouro. Olha só que colocação, gente. Mas o generoso proprietário contentava-se com a denegação do pedido da ação. Por isso que antes de a intentar, Latap deveria ter começado a combater os espíritos pelos meios que Deus e a natureza nos haviam concedido. Por que não usava o loureiro? Olha, exclamava o advogado do proprietário. Por que não usava o loureiro, a arruda ou o sal? Olha, gente. Quer dizer, crepitando nas chamas e nos carvões acesos, penas de polpa ou uma composição de ervas, a chamada aerolos vetulus, ruibardo, com vinho branco, sais pendurados, nosso montão de espanto espírito. E aí ele vem falando, brincando com a coisa que é exorcismo legal. Exorcismo, como diz lá Cristal Dene, né? Uma brincadeira que ele faz aqui, que ele está usando isso de forma meio, né? Uma forma, como diz Kardec, humildemente, como a gente leu no Evangelho, né? Forma leve de escrever, tão agradável saber lidar com as coisas mais respeitadas. Eu acho que ele está sendo cínico, né? Está sendo cínico e não está. Mas Kardec, como é um espírito mais adiantado que eu, perdoa e vê de outro modo, né? E ele dá aqui, o escritor do artigo, várias coisas para se acabar contra espanta os espíritos. Então, quando a gente lê aqui Casas Mal Assombradas, no livro, Lugares Assombrados, desculpe, no livro dos Médios, a gente vai, e quando eles perguntam se as crenças populares guardam um fundo de verdade, a origem dessas crenças e tal, e que os espíritos dizem que o fundo de verdade está na manifestação dos espíritos, na qual o homem instintivamente acreditou desde todos os tempos, mas conforme diz, o aspecto lúgubre de certos lugares favorece a nação, e isso fortaleceu essa crença supersticiosa, a gente tem que ver que há espíritos que se permitem a isso, né? Se permitem a esse tipo de brincadeira. Está lá na escala espírita, no livro dos espíritos. Lá pela 101, quando a gente começa a ver a escala espírita, no livro dos espíritos, não é um bom espírito que vem fazer isso, né? Também tem sinais, necessidades, dão sinais de sua presença por necessidades da predominância da matéria sobre o espírito. E podem aliar a inteligência à maldade ou à malícia. Então, nós temos aí manifestações de espíritos que podem ser levianos. Está na 103 do Livro dos Espíritos. Podem ser espíritos levianos.
aqueles que são ignorantes, astuciosos, inconsequentes, zombeteiros, metem-se em tudo, respondem a tudo, sem se preocupar com a verdade, gostam de causar pequenos desgostos, pequenas alegrias, de fazer intrigas, de induzir maliciosamente ao erro, através das espertezas, mistificações, né? São os duendes, os diabretes, gnomos também, acham-se sobre a dependência. Tem uns que são servidos para criados, para movimentos da natureza, para umas comunicações mais simples, né? Mas tem também os batedores, tem também os perturbadores, como diz a escala espírita no 106. Né? Como diz a Cristal, como ano em vida, certamente continuarão em vida desencarnada. Como nós. Esses espíritos batedores, por exemplo, como eles dizem aqui, eles provocam efeitos sensíveis. Nós tivemos espírito batedor auxiliando o Kardec a rever o Livro dos Espíritos. Lembram disso? Está lá em Obras Póstumas, quando fala dele no Livro dos Espíritos, dele fazendo o Livro dos Espíritos, não para mostrar que ele tinha que rever. Espíritos que estão presos à matéria, ainda muito fortemente, né? Então nós temos também os processos das mesas falantes, dos raps. Então, quando ele fala aqui, é evidente que tinha faltado a todos os seus deveres, não atirando esse sal crepitante, ele vai trazendo essa coisa toda. Então, como teria sido obrigado a procurar também couro de testa de hiena, e começa a falar que são de bobagens, ordenou a rescisão do contrato de arrendamento, não fosse ele desculpado por deixar de fazer essas coisas, é mole? Vemos que em tudo isto, que nem o proprietário, nem o locatário, nem os juízes põem em dúvida a existência dos espíritos. A existência é uma gazarra de espíritos. Então, acreditam, né, a prova da existência de espíritos. Parecia, pois, que há mais de 2 séculos que os homens fossem mais crédulos do que os hoje. Esse caso tem 263 anos, em 1858. Então parece que naquela época, se fosse em 1858, como esse outro caso que traz aqui, o juiz e o pessoal achando que era a maluqueira da cabeça do companheiro, do pessoal que fugiu lá do castelo. Parecia, pois, que há mais de 2 séculos os homens fossem mais crédulos. Mas nós, diz ele, os ultrapassamos em incredulidade, que está na ordem. É mesmo necessário que a civilização e o progresso se revelem em alguma direção. A abstração feita dos acessórios com que a enfeitou o narrador, aí já vem Kardec colocando. Esta questão não deixa de ter seu lado embaraçoso, porque a lei não previu o caso em que os espíritos batedores tornam uma casa inabitável. Elcio redibitório, Nossa Senhora. Isso tem que, né, de redenção, é um vício redibitório? Pergunta-se, né? Em nossa opinião, há prós e contras dependentes das circunstâncias. Inicialmente é necessário averiguar se o barulho é sério. Às vezes tem um vento, tem uma pessoa que faz de propósito, né? Tem que ver isso. Alguém que está fazendo de brincadeira mesmo, para eles ficarem nervosos. Tem isso também. Será que não é isso? Então tem que primeiro ver as possibilidades das físicas. Isso para a gente ficar sabendo mais,
vício redibitório é uma figura do direito civil aplicada aos contratos e, portanto, afeita também ao direito comercial e do consumidor, que especifica a possibilidade de existência de um vício, aqui entendido por defeito, de forma oculta no bem ou coisa objeto de uma venda, e do qual o comprador não poderia tomar conhecimento quando efetuou o negócio, e que torne seu uso ou destinação imprestável ou impróprio, ou ainda diminuindo-lhe o valor. É, portanto, uma garantia da lei, que protege o adquirente, independente da previsão contratual. Gostaram? Então, quando ele fala aqui de um vício redibitório, é tudo isso aí que a gente pesquisou. É uma figura do direito que dá possibilidades a você trocar o negócio, de mudar o contrato de compra, né? O outro não tinha como saber que aquilo que ele comprou tinha defeito. Então, quem comprou lá o espaço e o castelo não podia saber que o castelo tinha habitação de espíritos. Então, podia ele requerer o retorno do dinheiro e a rescisão do contrato, né? Rescisão o contrato por motivo oculto. Então é muito legal isso. Quer dizer, legal para a gente saber, né? Então tem que ver a questão se o barulho é sério ou simulado por um interesse qualquer, questão de boa-fé que prejulga as demais, verdade? E vendo que os fatos são reais, é preciso saber se estão de natureza a perturbar o repouso. Por exemplo, se passassem coisas como em Bergsaber, aqueles casos que a gente já estudou aqui, nos números anteriores, né, da Revista Espírita, é evidente que a posição não seria sustentável. Que o velho Sunger o suporta porque é em sua própria casa e não tem remédio. Mas de modo algum um estranho se acomodaria numa habitação onde constantemente se ouve barulho ensurdecedor, onde os móveis de feição são revirados, as portas e janelas se abrem e se fecham sem tom nem som, onde mãos invisíveis jogam objetos à cabeça das pessoas, etc. Que no caso lá ele era o dono. Parece que em semelhantes condições há lugar para reclamação e que, em boa justiça, um tal contrato não deveria ter validade se os fatos tivessem sido dissimulados. Assim, de modo geral, o processo de 1595 parece ter sido bem julgado, mas resta esclarecer importante questão subsidiária que só a ciência espírita poderia levantar e resolver. E aí a gente vai ver, né, como isso aconteceu. Sabemos que as manifestações espontâneas dos espíritos podem ocorrer sem objetivo determinado e sem que se dirijam contra esta ou aquela pessoa. Mas também pode ter, né, gente? A gente já viu aqui. Que efetivamente há lugares assombrados por espíritos batedores que parecem aí fixarem domicílio contra os quais todas as conjurações pregadas são ineficazes. Os podergastes aí da vida, né? Os entre parênteses, que existem meios eficazes de nos desembaraçarmos deles. Tais meios, entretanto, não consistem na intervenção de pessoas conhecidas para produzir à vontade semelhantes fenômenos, porque os espíritos que se acham suas ordens são da mesma natureza daqueles que devem ser expulsos. Há uma sintonia. Né? Longe de afastar sua presença, apenas poderia atrair outros. Nós também sabemos que numa porção de casos, tais manifestações se dirigem contra certos indivíduos, como o caso do batedor de Bergsaber.
Aqui os fatos provaram que a família, principalmente a pequena Filipina, era um objeto direto, era seu objeto direto. De tal modo, estamos convencidos de que se a família deixasse aquela casa, os novos moradores nada teriam que temer. Isso a gente viu no outro caso. Aquela gente levaria essas tribulações para o seu novo domicílio. A gente vê que as irmãs Fox começaram a ter uma série de comunicações lá, e não só manifestações, já comunicações, e era um espírito, né, que estava enterrado lá na parede lá da casa. Verdade? A Cristal está nos colocando que nos Estados Unidos existem alguns condomínios que são construídos em cima de terrenos sagrados indígenas e cemitérios antigos desconfigurados inicialmente, onde os novos moradores ouvem sempre são atacados por espíritos. Quando a gente vê assim, compra uma casa, é sempre bom a gente fazer uma peça, um culto, e é bom fazer toda semana, né? Porque nós temos os nossos também cobradores, somos também devedores, também atraímos, e os espíritos estão em torno de nós, e não somos perfeitos. Então nós atraímos aqui, nós estamos atraindo espírito bom, espíritos queridos, né? Estão aqui ao nosso lado, pelo trabalho, não é nem por nós não, é muito mais pelo trabalho. A falange de Caibá chuta. Mas nós temos isso, nossas também viciações mentais. Nossas viciações mentais atraem, né? E nossas atuais ações também, né? A Cristal fala que eles, após os primeiros sustos lá nos Estados Unidos, começaram a procurar ajuda de médiuns sensitivos. Tomara que tenha um evangelho, né? Porque aquela história, só espantar ou perceber não dá. A gente tem que orientar, doutrinar. Quando aqui no livro dos médiuns, Kardec pergunta sobre a dama, se há alguma coisa de real na questão da dama branca, ele pergunta isso, esse capítulo 9, não sei que ele pergunta. 11ª pergunta: haverá alguma coisa de real na história da dama branca? Mero conto extraído de 1000 fatos verdadeiros. Então, a dama branca em si não existia. Hoje a galoura do banheiro, né? Mas, como é que se diz? É um conto, aquele caso, mas são vários fatos verdadeiros levar alguém a contar, fazer um conto. E aí a gente pergunta-se, né? Será racional temer esses lugares assombrados pelos espíritos? Não. Os espíritos que frequentam certos lugares produzindo neles desordem, antes querem divertir-se à custa da credulidade e da poltronaria dos homens, do que lhes fazer mal. Aliás, deveis lembrarmos de que em toda parte há espíritos, e de que assim, onde quer que estejais, ou tereis ao vosso lado, os tereis ao vosso lado, ainda mesmo nas mais tranquilas habitações. Quase sempre eles só assombram certas casas, porque encontram ensejo de manifestarem sua presença nelas. Está na 12ª lá do livro dos médiuns, sobre os lugares assombrados. E aí Kardec fala aqui também que tem sempre ligações, nem sempre tem ligações com alguém da família, né? Nem sempre. Então nós temos que estar ligados nisso. Os lugares assombrados sempre são por antigos habitantes deles? Sempre não. Às vezes, por quanto se os antigos habitantes de um desses lugares é espírito elevado, tampouco se preocupará com a sua habitação terrena quando com seu corpo.
quanto para o seu corpo. Os espíritos que assombram certos lugares muitas vezes não têm, para assim procederem, outro motivo que não simples capricho, a menos que para lá sejam atraídos pela simpatia que eles inspiram determinadas pessoas. Então, é importante a gente ter essa visão que o Livro dos Médiuns nos traz maravilhosa. Né? Cristal Bene nos coloca aquela série de casos que os médiuns tentam se comunicar lá nos Estados Unidos, médiuns sensitivos, para ajudar. Isso é interessante, né? É por aí mesmo. E aí vamos continuando aqui, onde a gente vê Kardec dizendo que de tal modo, bom, falando lá do caso, convencido de que se a família deixasse que é bom, isso eu já falei. Na questão legal, o ponto a examinar é se as manifestações ocorriam antes ou somente depois da entrada do novo proprietário. Neste último caso, seria evidente que este é quem teria levado os espíritos perturbadores, e pois a ele incumbiria a inteira responsabilidade. Se ao contrário as perturbações ocorressem anteriormente e persistissem, é que esta prende-se no local. Assim, essa responsabilidade caberia ao vendedor, ao dono. O advogado do proprietário raciocinava com a primeira hipótese, e seu argumento não era falta de lógica. Não era falta de lógica. Resta saber se o locatário havia levado consigo hóspedes importunos, coisa que o processo não apurou. Quanto ao processo ora pendente, cremos que o meio de fazer boa justiça seria fazer as constatações de que acabamos de falar. Quer dizer, há 200 e poucos anos atrás não se fez isso. Se estas provarem a anterioridade das manifestações e que o fato foi dissimulado pelo vendedor, estamos diante de um caso de um comprador enganado quanto à qualidade do objeto de transação. Interessante, né? Ora, manter a venda em semelhantes condições talvez seja prejudicar o adquirente pela depreciação do imóvel. É pelo menos causar-lhe um prejuízo notável, constrangendo-o a guardar uma coisa de que não pode fazer uso, assim como um cavalo cego que se houvesse adquirido como são, como bom, né? Seja como for, a causa em lide deve ter consequências graves. Quer seja rescindido o contrato, quer seja mantido por falta de provas suficientes, será reconhecida a existência do fato das manifestações. Há espíritos. Isso é que é interessante. Há espíritos. E aí nos reporta ao Livro dos Médiuns, quando a gente pega lá no primeiro capítulo, há espíritos. A dúvida do que concerne a existência dos espíritos tem como causa primária a ignorância acerca da verdadeira natureza deles. Geralmente são figurados como seres à parte da criação e cuja existência não está demonstrada a necessidade. Muitas pessoas, mais ou menos, como as que só conhecem a história pelos romances, apenas os conhecem através de contos fantásticos, com que foram acalentados em criança. E sem indagarem se tais contos, despojados dos acessórios ridículos, encerram algum fundo de verdade, que é esse caso. Essas pessoas unicamente se impressionam com o lado absurdo que eles revelam, sem se darem ao trabalho de tirar a casca amarga para achar amendo, rejeitam o todo, como fazem relativamente à religião os que, chocados por certos abusos, tudo englobam numa só condenação. Ah, deixa isso para lá, não sou mais espírita. Olha que gente horrorosa naquele centro. E aí a gente bota a culpa na doutrina. Porque não se aprofunda nas coisas, não faz o raciocínio lógico. E aqui Kardec ainda diz nesse item 1 do capítulo 1 do Livro dos Médiuns. Seja qual for a ideia que dos espíritos se faz, a crença neles necessariamente se funda na existência de um princípio inteligente, fora da matéria. E desde que se admite a existência da alma e sua individualidade após a morte, forçoso também que se admita que a natureza difere do nosso corpo, que goza de consciência de si mesmo, que é passível de experimento de alegria, né?
e que ela pode se manifestar. Está lá no item 2 do Livro dos Médiuns, do capítulo 1. Então, eles aqui comprovam a existência de espíritos. Em um momento, eles disseram que era loucura do cara, que era doideira. Olha que interessante. Rejeitar a propositura sob o fundamento de que se fundem motivos ridículos é exposto a receber, mais cedo ou mais tarde, um desmentido da experiência, como tantas vezes aconteceu com as mais eminentes figuras, se haverem apressado em negar aquilo de que não entendi. Se nossos pais podem ser censurados por excessiva credulidade, nossos descendentes, sem dúvida, nos reprocharão por havermos pecado pelo excesso contrário. Enquanto esperamos, eis o que se passa aos nossos olhos e que até chegamos a constatar. Referimos-nos à crônica de Patrier de 4 de setembro de 1858. A que a gente estudou, né, foi de agosto de 1858. Mas nós vamos ver, e é publicado por Frederic Thomas, advogado na Corte Imperial. Essa colocação final de Kardec no artigo é a crônica de Patrier, da Patrier de 4 de setembro de 51. A Rua da Balsa está em polvorosa. Lá ainda ocorrem diabruras. A casa do número 65 consta de 2 blocos. O que dá para a rua tem 2 escadarias que se defrontam. Há uma semana, em diversas horas do dia e da noite, em todos os andares do prédio, as campainhas soam e se agitam violentamente. Vão abrir, ninguém a entrar. A princípio pensaram que fosse brincadeira, e cada um se pôs a observar se descobrir o seu autor. Um dos inquilinos teve o cuidado de despolir um vidro de sua cozinha e ficou de atalaia. Enquanto vigiava com a maior atenção, sua campainha foi sacudida. Pôs o olho no postigo, ninguém. Correu a escadaria, ninguém. Voltou para casa e tirou o cordão da campainha. Uma hora depois, quando se sentia triunfante, a campainha começou a tocar galhardamente. Virou-a e ficou mudo e consternado. Noutras portas, os cordões das campainhas ficam torcidos e enrodilhados, como serpentes feridas. Procura-se uma explicação e chama-se a polícia. Mas que mistério é esse? Ainda o ignora. Os espíritos estão mandando brasa naquela época, né, gente? Mostrando a sua existência, fazendo com que as pessoas se preocupassem em estudá-los, em estudar. E não é correndo que a gente vai se livrar disso. Há meios de expulsar, como eles falam aqui, botar a russa das quantas, pé de cachorro, couro de testa de hiena, porta de entrada, e mais não sei o quê. O Livro dos Médiuns, no capítulo que a gente está mostrando 9, no item 132, né, na pergunta 13ª, os Espíritos nos dizem que há, porém as mais das vezes o que fazem para isso os atrai, em vez de os afastar. O melhor meio de expulsar os maus espíritos consiste em atrair os bons. Atrair, pois, os bons espíritos, praticando todo o bem que puderdes, e os maus desaparecerão, visto que o bem e o mal são incompatíveis. Sede sempre bons e somente bons espíritos tereis junto de vós. E há uma subpergunta. Há, no entanto, pessoas muito bondosas que vivem com as tropelias dos maus espíritos. Por quê? Se essas pessoas são realmente boas, isso acontece talvez como prova, para lhes exercitar a paciência e concitá-las a se tornarem ainda melhores. Fica certo, porém, de que não são os que continuamente falam das virtudes os que mais as possuem. Aquele que é possuidor de qualidades reais quase sempre o ignora, ou delas nunca fala. Nossa, a Jana está indo e vindo a mim. Opa, sala cheia! Pena que estamos terminando. Mas, ó, semana que vem. Mas vai entrar o Leon Denis com o Livro dos Médiuns, com a palestra. E na 14ª,
fala do que a Cristal falou, exorcismo, né? E se deve pensar na ação e eficácia dos exorcismos para expelir dos lugares mal assombrados os maus espíritos. Já tiveste ocasião de verificar a eficácia desse processo? Não tens visto, ao contrário, as tropelias redobrarem da intensidade depois das cerimônias do exorcismo? É que os espíritos que as causam se divertem com os seres tomados pelo diabo. Com o semi tomados. Também os que não apresentam, também os que apresentam com intenções malévolas podem manifestar sua presença por meio de ruídos, até tornando-se visíveis, mas nunca praticam desordem nem incômodos. Foi o caso lá de Kardec, com as batidas, para ele rever o livro dos espíritos. São frequentemente os espíritos sofredores, cujos sofrimentos podeis aliviar, também orando. Outras vezes são mesmo espíritos benfazejos, que vos querem provar estarem junto de vós, ou então espíritos levianos que brincam. Lá no capítulo, os perturbadores se cansam verificando que não conseguem meter medo nem impacientar. Como quase sempre os que perturbam o repouso são espíritos que se divertem. E o que melhor a gente tem a fazer, os que se veem perseguidos, é rir do que lhes sucede. Não é ficar também rindo de cinismo. Lá no capítulo 5 das manifestações espontâneas, no livro dos médiuns, a gente viu isso. Nas manifestações físicas espontâneas. E lá na 88, quando fala das manifestações, diz que na Revista Espírita de junho, maio, julho de 1858, agosto, né, de 1858, a gente já estudou também, encontra-se muitos fatos falando dos espíritos batendo, inclusive de Bergson Zaberne, né? Essa ação dele durou 8 anos. E esses artigos que nós falamos, que nós já estudamos, tem a ver com ele. Em 1860 também tem, agosto, fevereiro, abril de 1860, quando falam do espírito de Castelnau-Dari, né, a história de um danado, da rua Neuer, em Paris. Então nós temos vários casos, e aqui só estão alguns colocados para estudo, e que a gente tem que pensar. Nem sempre elas se limitam a ruídos e pancadas. Degeneram por vezes em verdadeiros estardalhaços, em perturbações, móveis, objetos diversos são derivados, projéteis de toda sorte são atirados de fora para dentro, portas e janelas são abertas e fechadas por mãos invisíveis, ladrilhos são quebrados, campainhas são tocadas, né? E nós estamos isso lá na 87 do Livro dos Médiuns. Nós vamos vendo isso. Que atrás de manifestações físicas há atenção para alguma coisa. Então nós não podemos negar que são fenômenos provocados, né? Há uma intervenção da vontade, mesmo a contra a vontade de outros, mas que a imaginação sobrecitada também provoca a gente ver o que não existe. Leine fala que eles cansam de serem tristes de viverem na escuridão. Sim. Então, qualquer cerimônia sem fé não tem efeito nenhum, só divertimento para o objeto dos ajustes. Nos coloca Cristal trabalhando esse estudo conosco na interatividade. Como o nosso estudo chegou ao final, nós agradecemos a participação. Teremos todos aqui semana que vem, né? Nós estamos estudando essa revista já há algum tempo. Que ontem estiveram conosco lá no trabalho maravilhoso no Feirão Pro Maria de Magdala, um trabalho, vejam esse site, conheçam também esse trabalho, essa casa lá em Niterói, aqui no Rio de Janeiro, que nós participamos, divulgando espiritismo.net, vendendo artesanato, vendendo livros usados e seminovos, né? Semana que vem nós vamos estudar talismãs. Setembro de 1858.
e a nossa companheira Vânia Flynn, né? Que vai fazer o estudo com vocês, com a ponte lá no Livro dos Espíritos também, e Livro dos Médiuns. Em setembro de 1858, tem aqui Talismãs, um artigo da Revista Espírita. E, Namil, vamos fazer a nossa prece, não? Para passar para o Leon Denis. Levanta a mãozinha, prima. Quem fez a começo faz um sinal, amigo. Ah, esqueci que você está gravando. Não tem problema não. Alguém quer fazer a prece, gente? Levantar a mãozinha para fazer a prece? Então vamos lá. Querido Mestre Jesus, amigo de todas as horas, benfeitor, protetor desse trabalho Caibar Chuta e sua falange, nossos amigos espirituais, amigos de todos aqui presentes, agradecemos a oportunidade desse estudo maravilhoso, interativo da Revista Espírita. Contamos com a presença desses amigos desencarnados, intuindo-nos para o bem, se manifestando através de nós, pela intuição, pelo esforço que fazem para nos levarem ao estudo, e agradecidos por essa troca amiga de vibrações, de ideias, dizemos obrigado. E nos deixa, assim, confortados para o estudo da palestra do Centro Espírita Leon Denis, que será agora a continuidade desse trabalho. Graças a Deus. Que assim possa ser. Graças a Deus.